Irmãos, nós estamos e sabemos que nós estamos aí no limiar, né, do tempo do fim. Todos os acontecimentos proféticos, eles estão se cumprindo em todos os aspectos que nós possamos avaliar. As profecias realmente estão em grande andamento, e eu costumo dizer que quando nós identificamos que as profecias estão se cumprindo, as últimas profecias estão se cumprindo, e Deus está permitindo que isso aconteça, nós precisamos lembrar que, paralelamente, existe um povo também se preparando, porque o cumprimento das profecias está diretamente relacionada com a preparação de um povo. Porque Deus ele só vai soltar os ventos quando tiver um povo realmente caminhando para a verdadeira santificação que ele precisa dar a esse povo para finalizar a obra. Então, nós precisamos ter em mente que, ao percebermos esses últimos eventos do grande conflito, em paralelo está também a santificação de um povo que, quando, como a Bíblia fala, esse número se completar, Deus então soltará por completo os ventos, e então nós veremos os últimos acontecimentos terríveis que estão para ocorrer nessa terra. Diante disso, o que nós, como um povo, como aqueles que servem a Cristo, como aqueles que querem fazer parte desse grande exército celestial, qual deve ser a nossa preocupação principal? É claro que as informações dos acontecimentos, o que está acontecendo no mundo político, no mundo econômico, no clima, né, nas igrejas, tudo isso tem que realmente fazer parte do nosso conhecimento. Mas qual deve ser o nosso principal foco? Eu tenho certeza que todos aqui saberiam responder com tranquilidade essa pergunta, porque nós sabemos que o nosso foco tem que estar na nossa santificação pessoal, na nossa santificação individual. Porque quando nós entrarmos nessa santificação individual, então Cristo poderá nos usar para a santificação coletiva, tá? Nós precisamos entender isso. Não adianta nos preocuparmos com o vizinho se ainda nós não podemos dar testemunho para o vizinho de que estamos andando nos caminhos celestiais, nos caminhos eternos, que é um caminho estreito aqui nessa terra. Então, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras. Nós vamos utilizar bastante a Bíblia nesta manhã, em Mateus, no capítulo 6. E nós vamos trabalhar aqui nesta manhã um assunto que é uma grande ferramenta para a nossa santificação. E nós precisamos falar um pouco mais sobre o assunto da santificação. E eu quero aqui colocar uma ferramenta que nós conhecemos. Mas eu quero colocar essa ferramenta num prisma mais apropriado para os nossos dias. Mateus capítulo 6, eu leio o verso 5 e o verso 6. Quem tiver com caneta aí, quiser marcar os textos que nós vamos mostrar aqui, fique à vontade. Eu gostaria muito que você meditasse nesse sábado sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, verso 5 e verso 6. Diz assim, olha: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o verso 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Bom, a expressão usada aqui por Jesus, e quando orares,
ela traz o entendimento claro de que a oração não é algo que nós podemos escolher ou não praticar. Se nós queremos realmente estar próximo de Cristo, estar em comunhão com Cristo, nós precisamos praticar a oração. Por isso que Jesus fala, e quando orares? Ele não fala assim, olha, e se orares? A expressão de Cristo não é e se orares, mas é quando orares. Ou seja, a oração é uma necessidade que nós temos para a santificação da nossa vida ao Senhor. E aí é lógico, Jesus ele vai tratar aqui, primeiro, e quando orares, não sejas como os hipócritas, ele vai tratar aqui como uma negativa, olha, não faça assim. Quando vocês orarem, é uma necessidade de oração, mas não faça assim. E no verso 6, ele vai falar assim, olha, faça desse jeito. Então, Jesus apenas diz como não devemos fazer quando orarmos, e no verso 6 ele diz como devemos fazer quando nós orarmos. Então, a oração é uma necessidade. Agora, vá lá no mesmo capítulo, do capítulo 6 de Mateus, vá lá para o verso 16 e verso 17. Diz assim, olha, Mateus 6, 16 e 17. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No verso 17, diz assim, tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Perceberam que Jesus usa a mesma expressão para o jejum que ele falou da oração? Da oração ele falou, e quando orardes? Ou seja, mostrou que a oração é uma necessidade. E ele vai usar a mesma expressão para o jejum. E quando jejuardes, e aí no verso 16 ele vai falar como não devemos jejuar, e no verso 17 ele vai mostrar como devemos jejuar. Então, o tema que eu quero abordar aqui nessa manhã é sobre o jejum. A minha primeira pergunta a você que está nos ouvindo nesta manhã é: você entende que o jejum é tão necessário à sua santificação como o é a oração? De repente, cabe outra pergunta. Nós oramos todos os dias. Nós sabemos que se nós falharmos na oração constantemente, no caso da oração, diariamente, nós enfraquecemos na nossa fé. Nós vamos ficando fracos, naturalmente, se nós deixarmos de praticar a oração, que é algo essencial. A minha segunda pergunta é: qual a constância com que você pratica o jejum? Ou será, existe na sua vida, de fato, uma constância na prática do jejum? Ou, de repente, você nem lembra a última vez que você jejuou? Entende, irmãos? Eu quero trabalhar esse assunto agora. Eu não quero trabalhar somente o jejum. Eu quero trabalhar mostrando na Bíblia a necessidade do jejum constante na vida daqueles que querem, de fato, ter uma experiência prática com Cristo. Se você não tem essa prática na sua vida constante, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa questão nesta manhã. E o próximo texto que nós vamos ler se encontra em Lucas, no capítulo 14. Vá lá para Lucas, capítulo 14, verso 11. Lucas 14, no verso 11. Diz assim, aqui na minha versão: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Falando um pouquinho sobre humilhação, a Bíblia não diz que Deus humilha os seus servos.
A Bíblia diz que Deus exalta os seus servos. Mas a Bíblia ensina que para Deus exaltar os seus servos, aqui diz que nós devemos nos humilhar. A humilhação do servo não é porque Deus o humilha, mas porque ele se humilha perante Deus. Gravem isso. Nós precisamos nos humilhar perante Deus. E aí, agora vai lá para Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 10. O que acontece quando o servo de Deus decide se humilhar perante Deus? Tiago, capítulo 4, verso 10. Diz assim, olha, humilhai-vos. Olha que interessante. Humilhai-vos perante o Senhor. E aí vai acontecer o quê? E ele te exaltará. E ele vos exaltará. A mesma expressão está em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, verso 6. A mesma expressão. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos. Essa expressão é uma expressão de ordem. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, nós sabemos que nesse tempo do fim agora, Deus vai exaltar um povo. Deus vai levantar um povo, através do seu poder, vai exaltá-lo perante todo o universo e principalmente perante aqui os dominadores deste mundo, os ímpios, para que a mensagem de Deus seja dada num alto clamor. Nós sabemos disso, mas a Bíblia fala para nós nos humilharmos primeiro. E essa humilhação ela é voluntária. Precisa acontecer individualmente em cada um de nós, para que então nós possamos ser exaltados por Deus na hora em que Ele aprovar, na hora que Ele quiser. Agora, Wagner, de repente alguém está perguntando, o que isso tem a ver com o jejum? Vai lá para Salmos, capítulo 35. Salmos 35, no verso 13. Salmos 35, verso 13 diz assim: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Aqui nós vemos Davi ligando a humilhação de alma que o servo de Deus precisa ter constantemente com o jejum. Irmãos, existem muitos tipos de jejuns. Vários tipos de jejuns. Jejum terapêutico. Existe o jejum quando você tem a necessidade de que Deus te dê alguma bênção. As pessoas jejuam por isso. Existem os jejuns que eu até aconselho bastante ser praticado, jejuns eletrônicos, porque os eletrônicos hoje têm tornado-se vício na vida de muitas pessoas, então muitas pessoas têm dito para mim que elas têm passado tempos sem pegar no celular, sem olhar para uma tela, o jejum eletrônico. Mas eu quero chamar a atenção nesta manhã ao povo de Deus para o jejum de humilhação. Você tem praticado esse jejum de humilhação constantemente na sua vida? A Bíblia mostra que esse jejum é um dos principais jejuns que nós devemos praticar. Vai lá para Levíticos, no capítulo 16. Vamos lá, vamos abrir as Escrituras nessa manhã. Levíticos, no capítulo 16. O capítulo 16 de Levíticos,
eu tenho certeza que o povo de Deus conhece bastante, porque fala da festa da expiação, e nós estamos vivendo na literalidade, em realidade, a festa da expiação, aquela verdadeira festa que foi realizada em exemplo, né? No povo de Israel, hoje é por Cristo realizada em verdade no santuário celestial. Aqui em Levíticos 16, a partir do verso 29, diz assim, falando dessa festa: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas. E a palavra aqui, afligireis, no hebraico, é a mesma palavra para humilhar. Talvez algumas versões aí até tragam a palavra humilhar. Humilhareis as vossas almas e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado, verso 31, é um sábado de descanso para vós, e afligireis, mais uma vez a palavra, afligireis as vossas almas, e isto é estatuto perpétuo. Irmãos, no dia da expiação, todo judeu, todo o povo de Israel, quando chegava esse dia, eles entravam esse dia em jejum e oração, humilhando as almas deles, para que, o verso diz, para que eles fossem purificados de seus pecados. E agora eu quero colocar aqui mais uma informação. O jejum constante é importante. O jejum para humilhar as nossas almas é fundamental. E essa humilhação de alma tem que ser buscada para que Deus possa purificar o seu povo de seus pecados. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que o selo de Deus só será colocado na testa, na fronte daqueles que estiverem em completa harmonia com a lei de Deus, com aqueles que estiverem completamente refletindo o caráter de Cristo. Isso significa que este povo não possui nenhum defeito, é um povo imaculado, um povo perfeito diante de Deus, completamente revestido da justiça de Cristo. Agora, a Bíblia está nos informando que no dia da expiação, o povo de Israel alcançava essa perfeição, essa purificação, com uma grande ferramenta que nós estamos vendo nessa manhã: o jejum com aflição de alma, com humilhação de alma. E aqui, mais uma vez, eu faço a pergunta para você, meu irmão, que está me ouvindo agora. Você tem praticado essa humilhação de alma constantemente na sua vida? Ou, repito, você nem se lembra qual foi a última vez que você fez um jejum com humilhação de alma para a purificação de seus defeitos de caráter? Ou talvez você nem sabia desse propósito do jejum. Talvez você nunca tenha praticado o jejum dessa maneira, com esse propósito. Saiba que as Escrituras nos dão o caminho certo para a santificação. E nós precisamos atentar, irmãos, para as ferramentas bíblicas, as ferramentas que Deus utiliza para que a justiça de Cristo possa ser implantada em nosso coração e o pecado possa ser arrancado. Abra sua Bíblia lá agora em Esdras, no capítulo 8, verso 21 e 22. Nós vamos ver essa ferramenta na prática no meio do povo de Israel. Esdras, capítulo 8,
versos 21 e versos 22, 22 e 23. O contexto aqui, os irmãos vão lembrar, que é a saída do povo, a volta do povo para Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para a edificação da casa. Eles ficaram cativos ali em Babilônia durante 70 anos, e agora Esdras acha o livro da lei, juntamente com Neemias, vão retroceder, vão voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que o caminho de volta era um caminho perigoso, que eles teriam que passar por meio de inimigos. E aí, olha o que Esdras faz. Verso 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava. Para o quê? Para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Irmãos, o povo de Israel, quando estava de caminho de volta para Jerusalém, eles jejuaram em humilhação perante o Deus do céu. Queridos, nós estamos também sendo chamados por Deus para sairmos de Babilônia e voltarmos para Jerusalém. E nós precisamos entender essa poderosa ferramenta que Deus nos dá em sua palavra, o jejum com humilhação de alma, para que então Deus possa nos libertar de todos os nossos defeitos de caráter, de todos os nossos pecados e purificar o nosso coração. Assim aconteceu na literalidade quando o povo de Deus quando chegou a hora de eles voltarem para Jerusalém. Aqui, a Bíblia fala no verso 22 que Esdras não podia pedir ajuda ao rei, pois ele tinha proclamado diante do rei que o Deus dele era um Deus poderoso. E agora, como que ele poderia pedir ajuda ao exército do rei ali, ajuda física com seus exércitos, se ele tinha dito para o rei que o Deus dele era que livrava, era o Deus dos exércitos, das batalhas? O que ele fez então? Senhor, ele chamou o povo a se humilhar e disse: Senhor, nos proteja, nos guie, nos proteja nesse caminho perigoso. E assim também, irmãos, nós devemos nos humilhar perante Deus para que Ele exalte o seu povo nesses últimos dias. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis, no capítulo 21. 1 Reis, no capítulo 21. Nós temos mais um exemplo ali. Mais uma história que mostra o poder do jejum com humilhação. A história aqui em 1 Reis é do rei Acabe. No verso 21, Deus fala que vai trazer mal ao rei e à sua descendência. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 21, verso 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. Irmãos, as escrituras mostram que o rei Acabe era, naquela época, o rei mais perverso, que tinha trago tanta abominação e idolatria a Israel, que Deus prometeu trazer um mal a toda a sua geração e posteridade. E no verso 22 vai falar de Jezabel, vai prometer também a morte de Jezabel,
E aí eu quero chamar a atenção de vocês agora para o verso 26 e 27. Olha o que acontece quando Deus fala que vai trazer o mal sobre Acabe. Verso 26 e 27. E fez grandes abominações, falando de Acabe, né? Seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. Quando Acabe ouviu o que Deus faria a ele e a sua posteridade, ele jejuou e se humilhou. Na época, se vestir de saco era uma humilhação também. E ele jejuou junto com isso. E olha o que acontece no verso 28. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe faz o quê? Se humilha perante mim? Por isso, olha que interessante, irmãos. Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Queridos, o jejum com humilhação perante Deus mudou a atitude de Deus para com Acabe. Mudou aquilo que Deus faria imediatamente a Acabe e sua posteridade. Deus adiou o seu castigo para aquele rei. Eu pergunto, imagina o poder do jejum com humilhação quando nós clamarmos a Deus para arrancar de nós aquele defeito de caráter, aquele pecado que você acha na sua mente que você não tem como vencer. E, de fato, nós não temos como vencer. Mas talvez nós não vencemos ainda porque nós não estamos utilizando todas as ferramentas que Deus nos dá para libertação do seu povo. Nós falamos muito, irmãos, de oração e devemos falar mais ainda. E devemos orar mais ainda. Nós falamos muito do estudo da palavra e, sim, devemos ler mais ainda, estudar mais ainda. Mas falamos pouco do jejum com humilhação. E sabe por que muitas vezes nós falamos pouco sobre esse tema? Porque o jejum com humilhação exige de nós abnegação, abstinência de algo que nós gostamos muito de fazer: comer. Nós gostamos muito de comer. Comer é uma das grandes satisfações do ser humano. E por isso, talvez, nós não falamos de constância na prática do jejum. E nós precisamos nos atentar para essa poderosa ferramenta na santificação do seu povo, meus irmãos. Jonas, capítulo 3. Falei que nós usaríamos muito as Escrituras, porque eu creio que a palavra de Deus tem poder para mudar o nosso coração. Jonas, no capítulo 3, a história de Jonas e dos ninivitas, nós poderíamos citá-la aqui de cor. Eu sei que todos conhecem essa história, mas eu quero relembrá-la lendo Jonas capítulo 3, versos 6 e 7. Jonas, ele foi chamado por Deus para rodear Nínive e trazer uma mensagem de destruição àquele povo. Era para aniquilar o povo da terra, porque a prática deles eram terríveis diante do Senhor. E quando Jonas começa a pregar que eles seriam destruídos, olha o que acontece no verso 6 e no verso 7. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo:
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Irmãos, aquele rei ímpio, cruel, porque o que era praticado em Nínive, se vocês pegarem na história, eram crueldades terríveis. Eles sacrificavam crianças no altar de Baal, do seu Deus. Eles faziam terríveis maldades, mas quando a mensagem de que o mundo, a terra deles seria destruída, eles se humilharam. Até os animais jejuaram e não comeram. E o que aconteceu, irmãos? Deus, a Bíblia diz, mudou aquela sentença que estava para ser imediatamente colocada sobre aquele povo por causa do jejum com humilhação que eles fizeram diante de Deus, meus irmãos. Deus mudou e adiou aquela destruição que seria feita naqueles dias, após os 40 dias que Jonas estaria pregando ali. Irmãos, se Deus mudou o destino de um povo ímpio, cruel, imagine o meu e o seu destino se nós decidirmos também nos humilhar constantemente perante o nosso Deus para que Ele arranque de nós as nossas crueldades de caráter, as nossas malignidades de caráter. Irmãos, eu repito o que eu falei no começo. As profecias estão se cumprindo. As últimas estão se cumprindo. E será que nós estamos nos preparando? Será que nós vamos, de fato, ouvir a voz de Deus chamando o seu povo a uma verdadeira humilhação perante Ele? Aqui está mais um povo que, pela humilhação, foi abençoado por Deus. A história deles foi mudada e eles, então, puderam ter ali a misericórdia de Deus sobre eles. Vá lá agora para o livro de Esther. Abra em Esther, no capítulo 4, verso 16. A história aqui também é muito conhecida, quando aquele rei, Artaxerxes, ele promove aqui, por conta de Amã ter sugerido para ele a destruição do povo judeu, ele promove um dia em que o povo judeu seria destruído. Essa notícia chega até Esther através do seu tio, e então Esther, ela toma uma decisão de chamar o povo de Deus a fazer um jejum com humilhação, e ela própria. Isso está descrito no verso 16 do capítulo 4. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Irmãos, observem. Esther, ela estava diante de uma situação em que ela era a rainha daquele povo. Ela era a esposa do rei. Ela poderia simplesmente ter tido um sentimento de prepotência, de confiança em si mesmo, e pensado assim: bom, já que eu sou serva do Deus Altíssimo, já que eu faço parte do povo de Deus, mesmo que seja contra a lei, eu vou entrar naquela sala de audiência ali do rei e vou falar com o rei. Ela poderia ter tido essa atitude de prepotência.
mas mesmo sendo uma serva de Deus, mesmo sabendo que Deus a colocou ali para um propósito, ela não entrou na sala do rei sem antes se humilhar perante Deus com jejum. Irmãos, nós como povo de Deus, precisamos entender que por termos verdades, que por sermos um povo privilegiado, que somos cheios, né, de conhecimento das Escrituras, isso muitas vezes nos enche de prepotência, sabe? Nos torna orgulhosos. E nós achamos que por termos conhecimento sobre grandes coisas, sobre grandes verdades que Deus deu para esses últimos dias, seja no âmbito profético, seja no âmbito de conhecimento da divindade, da adoração, do santuário, não importa. Essas verdades não podem trazer orgulho e prepotência ao nosso coração. Nós precisamos entender, irmãos, que ter conhecimento não significa ser santificado por essa verdade. E a santificação, ela só vem com a humilhação de nossa alma, a humilhação de nosso ser perante o Deus do universo, perante aquele unicamente que pode arrancar de nós o pecado. Assim fez Esther, e após se humilhar com jejum perante o Deus do céu, aí sim ela entrou na sala contra a lei do rei. E Deus então agiu como escudo, com misericórdia perante ali Esther e seu povo, e nós sabemos o desfecho dessa história. Eu quero ler mais alguns textos aqui com os irmãos, que está em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 4 e 5. 2 Coríntios, marque esse texto aí também. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 4 e 5. A história de Paulo também nos ensina muito sobre isso. Paulo foi um grande homem chamado por Deus. Paulo foi um apóstolo que foi escolhido diretamente por Cristo, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. E no verso 4 e 5, diz assim dele: Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Agora vai lá para o capítulo 11, vira um pouquinho a página aí, capítulo 11. A partir do verso 23. Nós vamos ver do 23 ao 27. Continuando a falar de Paulo, diz assim: são ministros de Cristo? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São hebreus? Perdão, desculpa. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigos de morte? Muitas vezes. Verso 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, quando eu olho
para a vida de Paulo aqui, o tanto que esse homem sofreu para pregar o evangelho, o tanto que esse homem passou, as dificuldades que ele passou na missão que Deus tinha dado a ele. Quando eu olho para esse relato, quando eu leio esse relato e faço uma reflexão sobre ele, e eu lembro que os dias que estão à nossa frente serão os piores dias que já existiram nessa terra, nesse grande conflito, eu olho para mim e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Os grandes homens do passado, eles sofriam muito, e nós hoje estamos ainda em muita bonança, irmãos. Mas será que nós estamos preparados para passar pelo que Paulo passou por amor a Cristo? E eu acho muito interessante que nessa lista de coisas que Paulo passou, de sofrimentos que ele passou na sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ele inclui aqui que ele passou fome e sede. Irmãos, passar fome e sede não é jejum. Passar fome e sede é quando você não tem o alimento para comer. Agora, jejuar é quando você tem o alimento para comer, mas se abstém dele, se priva deste alimento. Paulo, com todos esses sofrimentos por amor a Cristo, mesmo ainda passando fome e sede, Paulo, assim mesmo, tirava dias de jejum e humilhação perante Deus. E nós? E eu e você? Como estamos lidando com essa ferramenta de santificação? Ellen White comenta, irmãos, que o povo de Deus nos últimos dias, um dos jejuns que Deus concedeu ao seu povo é a abstinência de alimentos que são prejudiciais à nossa saúde. Esse é um tipo de jejum. E esse jejum tão simples e fácil, muitos não querem praticar também, que é deixar alimentos que não fazem bem à saúde. Mas eu quero dizer que o jejum que nós estamos falando e queremos chamar a atenção aqui é o jejum de humilhação de alma. O jejum constante que precisamos praticar. Eu quero ler o último texto dessa manhã, aqui nas Escrituras. 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. É um verso que é muito conhecido. É um verso que realmente é um chamado para cada um de nós para esses últimos dias. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui saberiam falar, recitar esse verso de cor. Mas eu gostaria de lê-lo aqui nessa manhã, para que nós possamos aqui fazer algumas reflexões sobre esse verso. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora preste atenção no que ele vai falar. Primeiro, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então, repare, perceba que é uma condicional que Deus está dando aqui. Então, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdoar os pecados, ouvir a nossa oração
e sarar a nossa terra depende de, primeiro, nos humilharmos perante Deus, orarmos, buscar a sua face e então se converter dos nossos maus caminhos. Queridos, a humilhação perante Deus, através do jejum e da oração, do clamor, é uma necessidade que nós temos que praticar constantemente em nossa vida, para que então Deus possa ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Quando fala nessa questão de sarar a terra, eu lembro da parábola do semeador, onde ali foi semeado 4 tipos de semente nas terras ali, à beira do caminho, entre espinhos, entre as pedras, e a última era a boa terra. Nós sabemos que ali, uma aplicação que nós podemos fazer dessa parábola é o nosso coração, a nossa mente. Para que a nossa terra seja fértil, nosso coração seja puro, o nosso caráter seja realmente purificado e essa semente, os frutos possam brotar, e os frutos aqui é de fato as características de Cristo, de mansidão, humildade, bondade, alegria, fé. Para que esses frutos possam brotar em cada um de nós, é preciso que nós humilhemos a nossa alma perante o nosso Deus. Eu me lembro de que, por volta do ano 2001, quando eu voltei aos caminhos do Senhor, depois de um período longe, eu pratiquei semanalmente um jejum de 24 horas pela minha santificação pessoal. E eu fiz isso por 3 anos consecutivos. Toda quarta-feira eu fazia um jejum de 24 horas para que Deus, então, pudesse restabelecer a minha fé, me restabelecer em seus caminhos, me aceitar novamente, e eu me humilhava ali em jejum perante Deus. Irmãos, eu posso dar um testemunho pessoal aos irmãos. Foram os 3 anos da minha vida em que mais eu tive experiências de crescimento, de estudos, com profundidade da palavra de Deus. E Deus me fez lembrar nesses últimos dias desse período. E eu quero convocar os irmãos nessa manhã para que nós possamos, como um povo, praticar esse jejum, colocar em nossa vida essa ferramenta poderosa de Deus para que Ele possa estar purificando um povo para esses últimos dias. Irmãos, eu falei no início que as profecias estão se cumprindo, então significa que Deus está levantando um povo. E Paulo diz que nós devemos tomar cuidado para que a nossa coroa não seja tomada. Será que nós vamos permitir que as profecias se cumpram, que a chuva serôdia venha em sua plenitude, o alto clamor aconteça e nós não estejamos no meio desse povo? Será que nós vamos nos acomodar e deixar de praticar essas ferramentas poderosas para que Cristo possa realmente soprar o seu Espírito sobre nós e nos encher de seus atributos e então possamos fazer parte desse povo? Queridos, eu quero ler aqui para terminarmos essa mensagem 2 textos do Espírito de Profecia. Eu vou ler bem devagar. O primeiro está em Obreiros Evangélicos, no capítulo 8, na página 299. E diz assim. Está em Conselho sobre Regime Alimentar, no capítulo 10, na página 186. Diz assim: todos os que querem viver vida piedosa, podem vencer como Cristo venceu,
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, aquele longo jejum do Salvador fortaleceu-o para resistir. Deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer, justamente onde começou a ruína na questão do apetite. Cristo, o nosso maior exemplo, o nosso Salvador, em sua missão, nos 3 anos e meio que ele tinha pela frente, de dedicação completa ao evangelismo, ele jejuou um longo período para que então pudesse estar pronto e preparado para a missão que ele tinha. Aqui ela diz que ele começou justamente onde a ruína do homem também começou, que foi na questão do apetite. E no capítulo 10, na página... Deixa eu ver aqui. Na página 187 e 188 de Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White diz assim: para certas ocasiões, o jejum e oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são o meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito respectiva. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos nossa alma perante Deus. A serva do Senhor, ela também liga a humilhação de nossa alma perante Deus com o jejum e a oração. Queridos, que Deus abençoe a cada família que aqui está participando desse culto. Que nós possamos pegar essa ferramenta do jejum e, de uma vez por todas, colocá-la em nossa vida de forma constante. Essa constância é você quem vai decidir com Deus. Mas precisa ser constante essa prática do jejum na sua vida, para que as verdades que você conhece possam ter um efeito purificador e santificador na sua vida, a ponto de a sua vontade estar em harmonia com a vontade de Deus. Isso é o que Deus mais deseja na minha vida e na sua vida. E é por isso que eu trouxe essa mensagem nessa manhã. Eu faço um apelo. Cristo está ansioso por preparar a cada um de nós para essa última obra. Mas para isso, ele precisa que nós, de forma voluntária, nos humilhemos perante ele. E então, quando ele vê que nós, de forma individual, voluntária e por amor a ele, estamos nos humilhando, abnegando as nossas vontades, o nosso apetite perante ele, ele vai exaltar um povo poderoso nessa terra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter o privilégio de participar desse poderoso exército que Cristo está levantando. É o meu desejo e a minha oração nessa manhã.